gente, professor Joe aqui na voz. Hoje eu queria comentar um pouco sobre o tema do soltar, né? O insight do soltar, que na minha opinião é um dos mais importantes, né? De estar fazendo a sua aplicação, né? E o que viria a ser esse soltar? É como o exemplo que o professor Hélio Couto usa em uma das suas palestras, né? Que ele estava dando um curso e aí ele pede para os seus alunos segurarem umas canetas na mão, né? Cada um segurar uma caneta na mão, caneta normal, Bic. E aí, em um dado momento, ele pede para esses alunos soltarem essas canetas. E aí, depois que ele pediu para eles soltar essas canetas, depois de segundos, começou-se o barulho delas caírem no chão, né? Depois que ele pediu para soltar, depois de segundos, começou-se a soltar as canetas, né? O que isso quer dizer? Se é algo físico, né, a gente está segurando, demora segundos para soltar, imagine algo que não é físico, é algo interno, um apego, uma emoção. Quão mais difícil é você soltar, né? Não é verdade? E psicologicamente falando, o nosso inconsciente consiste de 88%, né? Consiste do nosso inconsciente, e 12% apenas é o nosso consciente, aquilo que a gente está consciente do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, né? E 88% está submerso, né, no grande iceberg que é o nosso inconsciente, né? E ele é o responsável por fazer questões importantíssimas nossas, né? E a gente não precisa racionalizar isso, a gente não precisa pensar nelas, né? O inconsciente executa pra gente, como piscar, como o batimento cardíaco, né? O pulmão funciona, o rim funciona. Então ele dá essas execuções, né, automáticas para nossa subsistência, né? Seria interessante se parasse aí, se fosse somente aí. Porém, a parte, né, questão emocional, como nós temos arquivados tanto questões positivas, bacanas, memórias legais, interessantes, também temos os nossos traumas, os nossos medos, os nossos receios, né, que não foram trabalhados, que não tiveram uma maturidade naquele momento, naquela circunstância, né? Muitas questões da nossa caminhada, às vezes, sai das estribeiras, sai do nosso controle, que tá suscetível, e às vezes a gente não solta aquilo. Lembra da caneta? A gente não consegue soltar aquilo. A gente arquiva, a gente armazena isso, né? E é saudável e é interessante a gente, aos poucos, né, trazer à tona, fazer uma reflexão, olhar, né, atentamente ao nosso sentimento, né? Porque o sentimento é o termômetro como estamos, né? Estar consciente do consciente. Não sei se fica um pouco vago, né? Estar consciente do que estamos sentindo, né? É você projetar você para fora e você se autovisualizar, ter uma análise de nós mesmos, né? E utilizar a ferramenta do soltar, que é pegar, né, literalmente separar o joio do trigo do que é da gente e do que não é da gente, né? Por exemplo, usando um exemplo pessoal meu, a minha mãe, uma excelente pessoa, coração extremamente bom. No entanto, ela tem sempre uma perspectiva muito negativa diante das coisas, né? Ela tem obviamente a sua gana, a sua resiliência, a sua coragem, mas extremamente interligada com o que pode vir dar de errado, né? Essas coisas negativas e etc. E isso em razão de não ter uma aplicação, de não ter uma metodologia do soltar. Porque, literalmente, nós criamos a nossa realidade com os pensamentos, né? E os pensamentos dão a forma daquela realidade, né? Saibamos disso ou não. E o que cria de fato a realidade é a emoção, que é o que dá a força, o gás para aquilo que nós pensamos vir na realidade, digamos assim. E se nós não filtrarmos a nossa mente, porque só temos interferências a todo momento do externo, a gente pega aquilo como se fosse uma bucha, né? A gente suga aquilo e começa a armazenar em nós, né? E como eu mencionei agora há pouco, nós criamos a nossa realidade